Gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Nós vamos falar hoje sobre o abraço de Deus. Você está precisando de um abraço de Deus nesta manhã? Provavelmente sim, eu também. Especialmente nesses dias preocupantes em que nós vivemos, Deus tem um abraço para você. Deus tem um abraço para lhe oferecer. Abacuque, capítulo 3, a partir do verso 17. É um texto clássico, bastante conhecido dos cristãos, do povo de Deus, dos estudiosos da Bíblia. O texto diz assim: portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Abacuque, capítulo 3, versos 17 a 19. O profeta Abacuque profetizou num tempo extremamente delicado. Para começar, ele aparece no cenário profético de uma maneira relativamente misteriosa. Ele não oferece muitas informações sobre o seu pedigree, sobre a sua história familiar, sobre o seu background, por assim dizer. Mas o que se sabe de Abacuque é que ele profetizou num período bastante conturbado e de muita ansiedade. Segundo alguns estudiosos, Abacuque entregou esta profecia entre os anos 606 e 605 a.C., nos dias que antecediam a invasão do reino de Judá por parte dos caldeus, liderados por Nabucodonosor, rei ou imperador, líder do Império Babilônico. A Babilônia havia crescido e progredido e avançado como império mundial, e, na verdade, nada parava, nenhum reino, nenhum domínio, nenhum poder conseguia se manter de pé diante da fúria conquistadora de Nabucodonosor e do seu exército babilônico. Quando Abacuque se levantou para entregar esta profecia, apresentada no seu livro, e cuja uma porção nós acabamos de ler, no capítulo 3, o cenário era mais ou menos o seguinte: Nabucodonosor já havia derrotado o rei do Egito na batalha de Carquemes, a famosa batalha do Carquemes, que aconteceu no ano 605 a.C. Ora, se nem mesmo o poderoso Egito conseguiu deter o avanço conquistador de Nabucodonosor e do Império Babilônico, não havia absolutamente nenhuma esperança, então, para o modesto reino de Judá. Joaquim havia praticamente começado o seu reinado em Judá, rei judeu, e os ânimos eram bastante inquietos no reino de Judá. Os judeus sabiam que eles eram a bola da vez. Eles sabiam que a próxima nação a ser dominada, conquistada pelos caldeus, sob o domínio de Nabucodonosor, seriam eles mesmos. Abacuque é um judeu, ele é um profeta do Senhor, e percebendo que a destruição seria iminente, tendo sido levantado por Deus para entregar uma profecia a um povo que temia o pior, a um povo que sabia que não demoraria muito para que o seu reino, o reino de Judá, fosse também dominado, como de fato foi. Por volta do ano 597, Nabucodonosor vai fazer cumprir aquilo que Abacuque havia antecipado na sua profecia. Ele vai invadir Jerusalém, o templo será destruído, os muros serão
queimados, uma multidão de cativos será levada para o cativeiro babilônico e a profecia de Abacuque vai se cumprir. No entanto, observe bem, quando Abacuque se levanta para profetizar a um povo temeroso, a um povo inseguro, a um povo inquieto, a um povo que esperava dias piores, ele se levanta com uma mensagem de alento. Antes que a invasão acontecesse, sim, porque a invasão vai acontecer anos depois da profecia de Abacuque, antes que a invasão dos caldeus acontecesse no reino de Judá, Abacuque se levanta para trazer um abraço de Deus ao sofrido, angustiado e temeroso povo de Judá. O próprio nome de Abacuque significa isso mesmo, abraço. Este é o significado do nome Abacuque na língua hebraica, abraço. Então Abacuque se levanta como um abraço de Deus para trazer esperança a um povo que se sentia ameaçado por dias piores. Ora, para você que está agora aí no seu lar, juntamente com a sua família, recebendo esta palavra de Deus, ouvindo e vendo nos noticiários que os dias que virão sugerem temor, perigo, inquietação. Os noticiários estão antevendo que o pico do contágio pela pandemia do coronavírus deverá acontecer nos próximos dias. É isso que se diz a respeito dos Estados Unidos e também a respeito do nosso querido Brasil. Espera-se que nos próximos dias o número de contagiados vai alcançar o seu pico. E eu e você observamos essas notícias. Você que é um marido, um pai, você que é uma esposa, mãe, você que é um jovem, um idoso, homem, mulher, nós vemos essas coisas sendo antecipadas nos noticiários e nos sentimos mais ou menos como o povo de Judá, percebendo que a invasão, o pior, ainda vai acontecer. O risco iminente de ter uma economia completamente destruída por essa pandemia é uma ameaça que não se pode descartar. Será que vamos ter pão à mesa nos próximos dias para alimentar a nossa família? Será que as estatísticas vão bater na nossa porta? Será que eu, você, ou um de nossos familiares vai se tornar também vítima do contágio pelo Covid-19? Todos os anos, no último dia do ano, é comum que nós assistamos na televisão às retrospectivas do ano. Quando 31 de dezembro de 2020 chegar, será que eu e você estaremos vivos para assisti-la? Será que seremos mais um número na estatística que será divulgada na retrospectiva 2020? Estaremos lá como um número na estatística ou como telespectadores sentados à sala com a nossa família? Ninguém sabe, ninguém pode afirmar nem uma coisa nem outra. O nosso desejo é sobreviver à calamidade. Nosso desejo é que nós e nossos familiares atravessemos esse momento crítico. Mas a verdade, a realidade dos fatos é que nenhum de nós pode afirmar nem uma coisa nem outra. O que nós sabemos por certo é que parece que o pior ainda está por vir. Mas o que isso tem a ver com abraço? Quando se espera o pior? Quando se sabe que o pior ainda está para acontecer? O que isso tem a ver com o abraço de Deus? O nome Abacuque significa abraço. Então, aí vai. O abraço de Deus é composto pelo braço do realismo, o braço da realidade, o braço da verdade. Ora, é impossível abraçar alguém apenas com um dos braços, corretamente? É impossível que eu abrace você apenas com o braço esquerdo ou apenas com o braço direito. Eu preciso usar os meus dois braços para lhe abraçar. E o abraço de Deus é composto do braço do realismo. Deus nunca enganou ninguém. O próprio Jesus, que é Deus encarnado, sempre foi muito honesto, muito consistente com a verdade, até porque ele é a própria verdade. Ele chegou a dizer com muito realismo aos seus seguidores: no mundo vocês terão aflição.
Jesus sempre operou pela plataforma da verdade e do realismo. Na verdade, os dias são delicados e preocupantes mesmo. Isso não significa ser pessimista, significa ser realista. Há um risco mesmo de um dano sensível e importante na economia mundial. Há um risco verdadeiro de recessão econômica no mundo todo. Há um risco de morte, há um risco de contágio. Há um risco de desemprego em massa. O abraço de Deus é um abraço realista. Por isso, Abacuque vai dizer na profecia que lemos: ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que no curral não haja vacas, ainda que a oliveira minta. Veja que Abacuque, cujo nome significa abraço, fala de realismo. Ser cristão é ser realista, porque a verdade é construída sobre a plataforma da realidade. Não existe verdade com ilusão. Não existe verdade com o escondimento dos fatos. A Bíblia sempre lidou com a verdade. É por isso que quando você lê a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar fatos estranhos e até vergonhosos. Você vai encontrar a aparição de pecados praticados pelo povo de Deus, adultérios, mortes, extermínio em massa, e você se pergunta: por que essas coisas aparecem no livro sagrado? Porque a Bíblia, como livro da verdade, não esconde fato algum. Por isso, o abraço de Deus é um abraço realista. A situação é grave, sim. Existe temor, sim. Existe perigo, sim. Nabucodonosor vai invadir Judá, sim. É isso que Abacuque está dizendo. E quando a invasão acontecer, é possível que não haja fruto na vide, nem vaca no curral. É possível que a vide não dê o seu fruto. É possível que haja calamidade, escassez, fome, morte. Nem eu nem você estamos isentos do contágio deste vírus. Não existe vacina e não existe ainda um tratamento efetivo, comprovado pela ciência. Mas o abraço de Deus não é composto apenas pelo braço do realismo. O abraço de Deus é composto também do braço da esperança. É assim que Deus quer te abraçar na manhã desse domingo, fazendo que você entenda que nós não estamos brincando de pandemia. Não sabemos como compareceremos à retrospectiva 2020, se como um número estatístico ou se como telespectadores na poltrona da nossa casa. Isto é verdade para mim, para você e para todo mundo lá fora. Mas o braço de Deus traz um componente de esperança para que o abraço seja completo. E qual é o braço da esperança? O braço da esperança é anunciado por Abacuque, o abraço. É isso que o seu nome significa. Abacuque vai dizer: ainda que, realisticamente falando, Nabucodonosor nos invada e a nação seja devastada, todavia... E esse é o braço da esperança. Eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e Ele fará os meus pés como das cervas. Aí estão os dois braços de Deus para abraçar você nesta manhã de domingo. O braço do realismo. É verdade, a situação é crítica e preocupante. Existe risco e perigo, sim. Por isso nós estamos atendendo às recomendações dos órgãos de saúde para mantermos o distanciamento social, a prevenção, a profilaxia, o cuidado com a higiene. Porque a situação é iminente, as pessoas estão morrendo, sim. Pelo mundo afora. Mas a razão pela qual nós não nos desesperamos, não perdemos a sanidade,
não perdemos o equilíbrio, não nos entregamos ao praguejamento, à incredulidade, à murmuração, é porque nós conhecemos o braço da esperança que Deus nos oferece. No meio da calamidade, Deus nos abraça com seu amor. Ele abraça dizendo: a situação é crítica, meu povo, mas eu estou com vocês. É assim que Deus nos chama para perto dele, para junto do seu peito. Receba o abraço de Deus nesta manhã. Os noticiários só vão lhe apresentar o braço do desespero, o braço dos números, das estatísticas, das mortandades, o braço do perigo, da decadência econômica, da falência, da recessão. E se você se ater apenas ao braço do realismo, você vai perder a paz, vai perder o equilíbrio. Por outro lado, se você ignorar a verdade dos fatos, você será um ingênuo, se tornará um tolo, saindo por aí e se expondo o seu próximo. É importante ser realista, mas não se atenha apenas ao que as notícias lhe informam. Se você é um cristão, se você conhece a Deus, conhece a Bíblia, conhece o Senhor, sabe como Deus tem caminhado sobre a história com elegância e com poder, não perdendo jamais o controle de tudo, você sabe que vale a pena esperar em Deus. Vale a pena olhar as notícias para não ser ingênuo, mas acima de tudo, vale a pena confiar na força de Deus para não ser destruído. E é assim que Deus lhe abraça, com realismo, mas com esperança. É assim que Abacuque, o abraço de Deus, se levanta para profetizar a nação de Judá. O que ele profetizou de fato aconteceu. Nabucodonosor eventualmente invadiu o reino de Judá, invadiu Jerusalém, o templo foi destruído, calamidade foi instalada, cativos foram levados. Todavia, o Senhor permaneceu no trono e eventualmente Deus se levantou em favor do seu povo. E no tempo certo, quando o tempo da profecia foi esgotado, Deus trouxe de volta o seu povo para Jerusalém, para a terra da promessa. O templo eventualmente foi reconstruído e a vida seguiu. A vida vai seguir, eventualmente essa crise vai passar. Mas nesse momento, eu e você precisamos do abraço de Deus. Realismo e esperança é o que te traz para junto do peito do Senhor. Que esse abraço de Deus lhe conforte na manhã desse domingo. Que este abraço de Deus lhe ajude a crer que ainda que a figueira não floresça, e a figueira aqui é abordada por Abacuque do ponto de vista realista, está falando de árvore mesmo, mas está falando também simbolicamente de Israel, que é tipificado na Bíblia como uma figueira. Ainda que a nação não floresça, ainda que a nação passe por um período de escassez, de empobrecimento, ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Eu posso estar falando agora a alguém que perdeu o seu emprego. Você que está agora recebendo essa palavra, pode ser alguém que perdeu o seu emprego, ou que teve que fechar o seu negócio, o seu business. Eu posso estar falando agora a uma mãe que está pensando: como é que eu vou fazer para dar de comer aos meus filhos nesta semana? Meu Deus, os noticiários estão antecipando que os próximos dias serão os piores. Ora, se o que tem acontecido até agora já é tão calamitoso, imagine uma piora nos fatos que são noticiados o tempo todo na televisão e na mídia. Meu Deus, o que vai ser de mim e da minha família? Eu posso estar falando agora a alguém que está esperando o pior. É possível que o pior aconteça. Todavia,
o pior virá acompanhado do melhor. O braço do realismo virá acompanhado do braço da bondade de Deus. E assim Deus vai lhe ajudar a superar e atravessar esta crise. Você tem fé para receber esta palavra? Você não vai atravessar essa crise sozinho. Eu diria, meus queridos, eu mesmo não sei se vou chegar ao final de 2020, pela graça de Deus, como um sobrevivente assistindo a retrospectiva do sofá da minha casa, ou se eu também serei mais um número na estatística. Não sei. Todavia, aconteça o que acontecer, se eu sobreviver, darei glórias a Deus. Se eu me tornar um número na estatística, estarei com Ele na glória. Anote isso na tábua do seu coração. Vou repetir. Se eu sobreviver, estiver vivo 31 de dezembro, para assistir a retrospectiva 2020, eu darei glórias a Deus. Se por outro lado, se todavia eu me tornar mais um número na estatística dos que partiram, eu estarei na glória com Deus. Essa é a minha esperança. E se eu não tiver essa esperança, só me sobra o braço do realismo. E com ele ninguém sobrevive. Somente com a realidade dos fatos, somente com as notícias da televisão e da mídia, o caminho para o estresse e para a insanidade fica muito curto. Graças a Deus, que Deus me abraça com verdade, mas também com misericórdia. Eu quero dividir esse abraço com você. Sinta-se abraçado pelo Senhor nesta manhã. Aconteça o que acontecer, Deus te abraça com seu amor nesta manhã de domingo. Por isso você pode receber o abraço do Senhor. Abacuque, o abraço de Deus te alcance na sala da sua casa, para te trazer paz, para arrancar do seu peito o medo da fome, o medo da falência e até mesmo o medo da morte nessa manhã de domingo. Nem mesmo a morte pode acabar com a sua história, se você é um cristão. Se você confia naquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu tenho um pastor conhecido que já morreu, acometido pelo Covid-19. Na Igreja Metodista Livre, na Free Methodist Church, nós já temos um pastor que morreu. Servo de Deus. Não é isso que eu quero para mim nem para você. Todavia, se no dia 31 de dezembro eu puder sentar no meu sofá e assistir a retrospectiva 2020, eu darei glórias a Deus. Se por outro lado eu me tornar um número na estatística, eu estarei com Deus na glória. Por isso eu posso pôr a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Não sou tolo, não sou ingênuo, não vou sair por aí convidando contágio, mas também não vou permitir ser contagiado com medo da vida ou da morte, porque Jesus, o meu Salvador, já morreu na cruz, ressuscitou e a morte foi vencida. Viver ou morrer, a essa altura não faz mais a menor diferença. Posso dizer como o apóstolo Paulo: para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Eu e você podemos olhar o futuro na cara e dizer para ele: não tenho medo de você, porque o meu Senhor te venceu na cruz. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso ter fartura, posso passar necessidade. Posso ter emprego ou perder emprego. Posso ter um business ou fechar o business. Posso ter saúde ou ser acometido pelo Covid-19. Posso sobreviver à calamidade. Posso me tornar um membro da estatística e morrer também. Posso todas as coisas. Tudo naquele que me fortalece. Isso é liberdade, meu querido irmão. Crer assim é ser livre dos noticiários da televisão. Crer em Deus assim é ser capaz de pôr a cabeça no travesseiro e dormir no meio da calamidade, como o mestre dormia
na popa do barco no meio da tempestade. Jesus era alguém livre, e a liberdade dele ele oferece para você nesta manhã em forma de abraço. Seja abraçado pela certeza de que Deus está no controle da sua vida. Aconteça o que acontecer. Talvez eu não devesse levantar a minha voz assim, numa transmissão online. Eu acho que eu estou quebrando aqui todas as normas de comunicação da palavra de Deus online. O que eu posso fazer? Eu tenho uma palavra dentro de mim que não me deixa sossegado. Eu estou aqui cheio do Espírito Santo. Eu estou aqui recheado da palavra de Deus. Estou tentando me comportar aqui, permanecer sentado. Minha vontade é entrar por essas câmeras, chegar na sua casa e lhe dar um Abacuque, um abraço de Deus, para pacificar o seu coração inquieto nesta manhã. Dê glória a Deus. Deus é contigo, aconteça o que acontecer. A invasão pode vir. Os próximos dias podem ser de fato os piores em termos de contágio e morte. Mas o Senhor está te abraçando com a presença dEle nessa manhã. Você tem fé para receber esta palavra? Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque tu ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Eu estou me alegrando no Espírito Santo nesta manhã de domingo. E convido a você a fazer o mesmo. Relaxe, descanse e alegre-se nos braços do Senhor, bem no centro do abraço de Deus. Abacuque.